Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Gente, recentemente nós tivemos o Dia das Crianças e isso me inspirou para gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar sobre a criança interior. Eu vi recentemente uma postagem que dizia que dentro de cada adulto áspero, rígido, né? Existe uma criança ferida, e isso é verdade. A criança interior é uma ideia, um conceito de memórias inconscientes que a gente carrega na vida adulta. Essas memórias que ficaram no nosso inconsciente ou subconsciente, elas foram adquiridas durante a nossa infância. E aí elas ficam lá incubadas e se mostram influentes no nosso modo de agir na vida adulta. Ou seja, a criança interior, ela influencia as nossas decisões, criando os nossos medos, criando os nossos traumas, já na vida adulta. Então, como que a gente faz para curar essas memórias da infância, né, da criança interior? Então, gente, primeiramente eu quero te levar a entender esse conceito, porque a gente ouve muito falar de criança interior e realmente é um conceito, mas eu quero que você pense como realmente tendo uma criança interior em você. Entenda que quando você vê uma criança, por exemplo, foi o Dia das Crianças e isso me fez refletir sobre a criança que meu filho, interior do meu filho quando ele ficar adulto, né? Então, a criança que você foi, ela não deixou de existir porque o corpo cresceu e virou um corpo de adulto. Ela continua lá com os seus mesmos medos, os seus mesmos traumas, alguns superados, outros ainda não superados, e é isso que a gente deve procurar. Por isso que a gente deve tentar entender a criança interior para poder a gente ter efeitos na nossa vida adulta. Se a gente não olhar e não tratar essa criança interior, a gente não vai entender porque a gente pratica autossabotagem, é ou não é mesmo? E quando a gente entende que a criança, ela não vai desaparecer quando o corpo ficar adulto, ela vai continuar. Por exemplo, a criança que o meu filho vai existir para sempre enquanto meu filho estiver aqui, né? Então, a minha responsabilidade como mãe de fazer com que o meu filho leve uma criança interior feliz, bem resolvida, sabendo que nasceu para ser feliz. Por isso que eu sempre ensino essa frase para os pais ensinarem para os seus filhos: eu nasci para ser feliz! O meu filho ama essa frase e as crianças realmente gostam muito. E é uma frase tão simples, tão divertida, mas que se você ensinar para a criança, ela vai levar para a vida adulta. A criança interior dela vai lembrar dessa frase e vai ser muito útil quando ela crescer. Então, gente, para ilustrar, eu assisti um filme exatamente no Dia das Crianças e não foi assim intencional esse filme. Eu assisti porque realmente eu gosto desse filme e eu sempre assisto ele quando eu quero meio que fazer um download da consciência da Joy Mangano. Joy Mangano é a história do filme. Joy, o nome do sucesso. Esse é o nome do filme, mas ele é baseado na história de vida de Joy Mangano, que é uma inventora americana que tem uma história impressionante, uma história de superação maravilhosa, né? Como uma dona de casa, mãe ali, vivendo seus dilemas do lar, ela inventou um esfregão, né, que se torcia sem o contato das mãos. É um esfregão que tem aqui no Brasil para vender. E naquela época não existia nenhum esfregão assim. Além de não torcer com o contato das mãos, que não precisava, porque tinha um sistema de você torcia o cabo e torcia a cabeça do esfregão. A cabeça do esfregão, que era feito de puro algodão, fios de algodão, era retirada e botada na máquina de lavar. Então era algo assim sensacional, algo assim de última geração para aquela época. E foi Joy Mangano, uma dona de casa, que inventou isso e construiu um império inteiro de utilidades do lar, coisas inventadas por ela. Mas a história de Joy, o que tem a ver com a criança interior? Se você assistir o filme, você vai perceber que ela tem a cena em que ela precisou encontrar-se com a sua criança interior e conversar com essa criança para curar memórias
de algo que aconteceu, e então quando ela curou a criança interior, ela curou essas memórias, foi que veio a inspiração, foi que veio a intuição, a ideia de construir esse esfregão que se torce sozinho, né? Que mudou a vida dela e de várias donas de casa também na época. E assim, algo aconteceu, o filme começa, vai ter alguns spoilerzinhos, tá? Mas ele tem tantas lições, esse filme, que, nossa, eu teria que gravar um vídeo só para falar do filme. Então o filme começa justamente com esse acontecimento da Joy, criança ainda, pequenininha, onde ela cria uma fazendinha de papel. E desde criança ela tinha essa habilidade, essa criatividade com trabalhos manuais, né? Ela era aquela pessoa que gostava de descobrir as coisas, como uma inventora mesmo que ela é, da essência dela. Mas algo aconteceu com ela na infância em que o pai dela, na briga com a mãe, né, destruiu a fazendinha de papel que ela havia construído, que era muito especial para ela. E aí, desde aí, isso bloqueou o potencial de criatividade dela. Então, quando ela, já na idade adulta, né, ela lê um livro para a filha, tem uma cena que ela está lendo um livro para a filha, e o livro fala de um inseto que se enterra por 17 anos para que ele possa, então, sair da terra e ser uma cigarra, algo assim. E aí ela fala assim, 17 anos, por que 17 anos? Aí ela fecha o livro e vai dormir. Quando ela dorme, ela tem um sonho, onde a criança interior, o eu infantil dela volta. E aí o eu infantil fala para ela, você esqueceu o que aconteceu há 17 anos? Há 17 anos você me abandonou, há 17 anos, e aí ela e a criança interior começam a conversar. Né? Então, num sonho, aquilo que eu gosto de chamar de centelha divina, que é a nossa alma, a nossa intuição, falou com ela, trouxe para ela onde estava o bloqueio para ela mudar de vida e receber essa ideia de criar esse esfregão. Então ela conversa ali com a criança interior e ela se lembra e é preciso ela resolver essas memórias. Então quando ela cura essas memórias, ela meio que salva a criança interior e aí ela recebe então a ideia do esfregão e tudo vai acontecendo e no desenrolar da história é cheio de lições, né? A Joy se torna uma grande mulher de negócios, uma pessoa muito determinada, com a consciência muito expandida. Esse filme é lindo e essa cena é importantíssima. E é uma história real da vida da Joy Mangano, inventora americana. Gente, esse filme ele traz a reflexão da nossa criança interior, de memórias inconscientes que a gente traz desde a infância. Tudo que nós somos o resultado daquilo que foi colocado em nós quando a gente ainda era criança. Das nossas crenças, os nossos medos, né, os nossos receios, aquilo que a gente acredita que a gente é. Muita coisa foi colocada por fontes externas. Então, os acontecimentos durante a nossa infância, eles encontram passagem direta para o nosso subconsciente, porque enquanto crianças não temos a capacidade de filtrar as informações. Nós acreditamos que nossos pais, que os nossos professores, que os nossos líderes religiosos, que a TV, todas essas figuras de autoridade sobre nós, elas têm a verdade absoluta. A gente acredita nisso, porque criança acredita nisso. Criança não tem a mente tão crítica assim para filtrar, porque ela não tem essa capacidade ainda cognitiva de fazer essa diferenciação, né? E aí o que é que acontece? Quando cresce, leva essa criança interior para a idade adulta, só que ela fica incubada, como o insetinho lá que a Joy leu no filme, que ficava incubado, mas depois de 17 anos ele aflorava, e foi o que aconteceu com ela. Então, se você tiver algum medo, algum bloqueio, alguma limitação, que todos nós temos, né, e eles não somem da noite para o dia, é necessário um muito autoconhecimento, um olhar profundo, uma autorreflexão, uma autoanálise bem sincera dos nossos defeitos, das nossas falhas, daquilo que a gente quer mudar na gente mesmo. É necessário fazer essa autoanálise para que a gente possa se encontrar com essa criança interior e ir vencendo essas limitações uma a uma, curando as nossas memórias, curando a nossa criança interior. Que isso reflete no que nós somos hoje.
Então, um exercício super simples para cura das memórias, cura da criança interior, é você verificar algo na sua vida que não tá legal, que você não gosta. Por que você tem essa timidez? Por que você não consegue falar em público? Por que você não se valoriza? Por que você só atrai pessoas que não te amam, que não te valorizam? Por que você tem tanta dificuldade financeira? Quando foi que a escassez entrou na sua vida pela primeira vez? Porque a criança não entende escassez, ela acha que tem abundante para todo mundo, e tem, gente, né? São os adultos, a sociedade que vai dizendo que não, que vai faltar para um, se você der muito para o outro vai ficar sem. É assim que a gente, os adultos, né, acreditam e ensinam isso para criança. Então, seja qual for os teus bloqueios, em que área da tua vida você sente que está travada? A área da tua vida que está travada, provavelmente, se você falar com a tua criança interior, e você vai ver quando foi a primeira vez que essa sensação de travamento nessa área da tua vida entrou na sua vida. Se for na escassez, por exemplo, só que escolhe um tema, não tenta chegar e se encontrar com a tua criança interior nesse exercício e querer fazer uma DR, né? Discutir a relação e resolver tudo de uma vez, não. Vá um tema por vez. Se for escassez, se for dificuldade financeira, por exemplo, né? Vai lá com ela e você vai perguntar para o seu subconsciente, faz o exercício de respiração para aquietar a tua energia, para você ficar mais calmo, e você entra em silêncio como se fosse em meditação profunda, e aí você faz a pergunta. Eu já ensinei aqui num vídeo anterior para você perguntar para o seu subconsciente, para você perguntar para o teu eu superior, a tua centelha divina, e dizer, se for escassez, por exemplo, quando foi a primeira vez que a escassez entrou na minha vida? Quando foi a primeira vez que a escassez entrou na minha vida? E aí você espera e a primeira imagem que vier na sua cabeça, aceita. Não tenta manipular a imagem. Não, mas não foi bem desse jeito, foi do outro. Não, a primeira imagem que vier você pega, né? E começa a deixar fluir, as memórias vão se aguçar. Entendeu? Se for, seja qual for a área, se for de autoestima, qual foi a primeira vez que a baixa estima entrou na minha vida? Por que comecei a me sentir feia? Por que comecei a me sentir fracassado ou coisa do tipo? E você vai perguntar para a tua criança interior e ela vai falar. E aí vai vir a memória na sua cabeça, né? E provavelmente você vai lembrar que foi na tua infância. E aí você vai ver quantos anos você tinha, e você fecha teus olhos, imagina o teu eu infantil, foi quando você tinha 5 aninhos de idade? Então se vê com 5 aninhos de idade, só que fora de você, a tua criança interior. Deixa ver ela sentindo a dor que ela sentiu na hora. E você vai sentir também a dor da tua criança interior, que ela ainda está sentindo essa dor, ela ainda está lá sentindo essa dor. E você vai, né, abraçar ela e você vai falar tudo que você gostaria que tivessem te falado na época, mas que não falaram. Só que o teu eu do agora vai encontrar esse teu eu do passado, esse teu eu criança, e vai abraçar, e você vai sentir o teu eu infantil nos teus braços, né? Você vai sentir o teu eu infantil nos teus braços. Você vai dizer, eu te amo, eu te aceito profundamente, você é muito amado, você é muito amada, você é abundante, você é próspera, você... E começa a falar tudo o que você gostaria de ter ouvido de alguém quando você era criança de fato e não ouviu, e por isso gerou todos esses traumas. Você faz isso acolhendo essa criança interior e dizendo, está tudo bem, você ficou mais forte com isso que aconteceu, você aprendeu, você se fortaleceu, você expandiu sua consciência, né? Então você vai conseguir curar aquela memória. Mas não tenta curar tudo de uma vez, apenas uma coisa de cada vez. Então, minhas centelhas queridas, era esse o meu recado para vocês hoje, né? Me senti inspirada no Dia das Crianças, depois de ter assistido esse filme também da Joy. E é isso, a gente precisa realmente curar as nossas memórias, curar a nossa criança interior e dar atenção para esse conceito, porque dentro de todos nós ainda existe aquela criança com todas as suas fases, em todas as suas idades, ela ainda está viva, tá bom? Um grande beijo!